E a gente já vai começar falando um pouquinho do jogo, como é que foi ontem, né? E eu queria ouvir a percepção do pessoal. E eu preciso confessar algo para todos vocês. É, ultimamente, a gente não vive, né, do catimba, então a gente tem os nossos empregos formais. Então, ultimamente, eu tenho chegado em casa literalmente comido e dormido. Então, eu vou pedir desculpa, porque eu vou me abster desse debate, mas eu vi o que aconteceu nas redes sociais, vi alguns lances do jogo, então eu não vou ficar tão profundo nesse debate, mas eu queria ouvir muito do Dani e do Greg, que eu tenho certeza que assistiram o jogo ontem completo, para pegar a opinião deles, para saber se eu não tô louco, tá? Então vamos lá. Eu tô abrindo aqui o SofaScore, vou compartilhar minha tela. Vou pegar uma janela aqui do. Aliás, vou pegar uma guia do Chrome, né? Aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Perfeito, tá, pessoal? Então essa aqui é a guia do SofaScore, né? A gente gosta muito do SofaScore para fazer uma análise mais acurada dos jogos, né? Pegar alguns dados, né? Então, passar só alguns dados mais paroquiais, né? Então, o Palmeiras jogou fora de casa, jogou contra o Fluminense. Um detalhe é que a gente não ganha no Maracanã de um time carioca desde 2017. É um tabu assim que se criou que eu não esperava. Eu vi esse dado essa semana e até fico um pouquinho surpreso, mas parando para pensar, cara, realmente é isso, né? Então vamos começar com os recadinhos mais paroquiais, né? Então o jogo foi 1-0 para o Fluminense, gol do John Arias bem no fim do jogo, né? Lembrando que o Fluminense é lanterna do Campeonato Brasileiro, né? E Era, acho né? que era, né? Agora subiu um pouquinho mais, né? Era até então o jogo contra o Palmeiras lanterna do Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu ontem, para você palmeirense mais novo, que pegou muito da era Abel, muito dessa era vitoriosa após 2015, a famosa parmeirada. Que eu, particularmente, no fundo do meu coração, estava sentindo um pouquinho de falta. Porque, afinal de contas, eu cresci vendo parmeiradas. Então, tipo assim, meio que fez parte da minha vida. Então, em algum momento eu sabia que o Palmeiras ia dar uma parmeirada. E eu tive que Mas ouvir você vê o muito nível que a gente tá, né? Parmeirada, perder pro Fluminense de 1-0 é Parmeirada hoje em dia, né? parmeirada. Não, graças Antigamente, a Deus. antigamente não seria Parmeirada. Olha, parmeirada seria mais ou menos o que o Botafogo, o que aconteceu com o Botafogo no ano passado, só que do lado do Palmeiras. Acho que a gente já teve do outro lado da moeda, né? E eu ainda tive que ouvir de um colega meu que depois da Erabel não existe mais parmeirada. A real é que o Aparentemente Botafogo existe. nunca esteve no patamar do Palmeiras. O Botafogo nunca esteve no patamar do Palmeiras. Ah, não, isso Seja. de fato. Acho que isso eu não vou nem entrar nessa discussão, porque ela não existe. Eu só tô dizendo assim, tipo, mais ou menos o que a torcida do Botafogo passou ano passado, a gente já viveu um pouquinho ali em 2009. Traumas, traumas. 14, vai. Até 2013, 14 a gente tava vivendo um pouco disso, Tava, hein? tava bem, tava bem, bem mal, né? É, Então vamos passar um pouquinho aqui. Eu gosto muito desse gráfico aqui que eu tô apontando no mouse, pessoal. Por quê? Ele é um gráfico que ele mostra os principais momentos da partida, ou seja, os principais momentos em que efetivamente tiveram não chances de gol, mas como é que eu explico isso aqui? A volumetria de ataque. Eu vou chamar esse gráfico de volumetria de ataque. Então, quanto mais a barra atinge o topo, quanto mais perto ela fica do topo, significa que mais volumetria os times criaram em determinados lances da partida. Essa linha preta, obviamente, ela serve para demarcar o primeiro e o segundo tempo. E assim, galera, é abismal. O que a gente está vendo aqui? Que o Fluminense, até então lanterna do Campeonato Brasileiro, criou mais volumetria de jogo do que o Palmeiras. Eu gosto muito desse gráfico porque ele consegue elucidar muito do que foi o jogo, né? Então, assim, se é um gráfico que geralmente está com as barras mais equilibradas para ambos os lados, significa que foi um jogo relativamente bom, né? Porque os times meio que se anularam, enfim, tentaram, não conseguiram, mas assim, a discrepância aqui é enorme. E a gente vê que, olha esse caso aqui, né? Onde tá a bolinha verde, foi o momento em que o time fez o gol. Geralmente, quando é uma jogada trabalhada, etc., a barra fica bem lá no topo e a bolinha. Quando tá assim, significa que não era uma chance de ataque, uma volumetria de ataque, né? E o gol saiu, né? Sei lá, vocês não bate e rebate, enfim, acontece. E eu queria chamar a atenção, Dani e Greg.
para esse gráfico aqui. O quanto o Fluminense conseguiu ser mais... Como é que a gente pode colocar aqui? Eu tô tentando procurar a palavra. Incisivo. Ameaçante? Incisivo, maçante, melhor do que o Palmeiras, né, no Maçante jogo. não, ameaçante. Ou ameaçador. Ameaçante. Enfim, eu queria que vocês elucidassem para mim se esse gráfico ele reflete o jogo. Bom, pode jogar o quê? Perdão da desculpa? O Gregory fala primeiro ou posso falar primeiro aqui? Pode ir, Dani, pode ir. Então, ontem eu consegui acompanhar boa parte do que foi o jogo. Primeiro que, se a gente for pegar um panorama geral do que foi a partida ontem, foi uma partida que, tecnicamente, ela deixou muito a desejar. Foi uma partida defensivamente muito boa para as duas equipes. De um lado, você tinha o Thiago Santos e o Thiago Silva fazendo uma grande partida. Do lado do Palmeiras, o Vitor Rey indo muito bem também, vale destacar. Muito bom garoto aí que vai surgindo também da base do Palmeiras. E assim, é um jogo do qual o Palmeiras ele criou muito pouco. Chegava muitas vezes no ataque, mas sabe aquele jogo do Palmeiras, ele toca ali, tenta procurar um espaço, o Fluminense também muito fechado, o Palmeiras não chutava de fora da área, às vezes que tentava entrar dentro da área, a equipe do Fluminense estava muito ali bem posicionada, e a mesma coisa pelo lado do Palmeiras. Foi um jogo que assim, ele ficou muito na disputa defensiva do que tipo parte técnica, entendeu? A gente teve uma parte tática muito interessante. Obviamente, o Fluminense muito mais incisivo, muito mais perigoso. No segundo tempo que eu consegui ver com um pouco mais de calma, o Fluminense era melhor, tinha mais arranque, velocidade, era mais perigoso. Tanto que foi num arranque do... acho que era Kernel, um jogador do Fluminense que estreou, inclusive simplesmente cai em velocidade pelo lado esquerdo. Chega, entra na área, faz o cruzamento e o João Arias, que estava no banco, chega livre para fazer o gol. E ali, inclusive, foi até um lance que o Zé Rafael preferiu não tomar, evitar um possível cartão vermelho, porque ele já estava amarelado. Poderia ter muito bem ter feito a falta para parar ali ao menos e evitar o gol, né? O gol ali talvez cair da maneira que caiu. Mas assim, um jogo que, no geral, na minha avaliação, foi tecnicamente abaixo do esperado, mas que defensivamente os times conseguiram sobressair muito bem. Então acaba sendo muito o resultado dessa parte defensiva, que as equipes também têm tido um pouco mais de dificuldade para criarem. Mas assim, o resumo do jogo é um Fluminense melhor e o Palmeiras que deixou muito a desejar, mesmo com grandes jogadores em campo. O Dudu muito apagado, o Felipe Anderson por enquanto não pegou o melhor ritmo, mas ainda tem muita coisa. E o Rony, pelo amor de Deus, né? Eu acho incrível que ele é bom jogador, é esforçado, mas diversas vezes aqueles lances dele, ao invés de ele já tocar de primeira, ele segura muito a bola, tal. Teve um lance que ele poderia muito bem ter tocado de primeira, Maurício ia sair na cara do gol, ele preferiu segurar a bola, não viu o Maurício passando, voltou a bola e acabou perdendo aí uma grande chance que o Palmeiras poderia ter tido no jogo.